A gente tem vários exemplos, né, de colegas que estão com uma empresa ou uma mídia social voltada com esse objetivo de se comunicar com os pacientes, que traz informações de extrema qualidade e que é até interessante para indicar, para poder as pessoas saberem mais ou menos uma referência assim de… Fala aí, Gabriel. Quero achar Para de segurar um esse ouro. nefrologista. Às vezes você explica de uma maneira que seria muito fácil para nós técnicos entendermos, mas que aquela pessoa que não está inserida, que não está acostumada, ou que está chegando agora também para o diagnóstico, para o acompanhamento e para o tratamento, isso é uma grande novidade. A informação tem muito poder pro lado positivo e pro lado negativo. E os pacientes são muito diferentes um do outro. Não adianta falar assim, trata assim. Nem todo mundo com aquela doença, com aquela situação, a gente vai tratar do mesmo jeito. Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no Hemodiálogos, o podcast de saúde da Nefrostar. Eu sou Jéssica, médica nefrologista, e nós temos um canal que eu gostaria muito que vocês se inscrevessem. Nós temos episódios todas as quartas-feiras. Segue também lá no Instagram, assim vocês não perdem nenhum dos nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre a comunicação e como ela impacta no seu segmento de doença, quando a gente fala sobre doença renal. Para esse episódio, eu tenho o prazer de ter a companhia de uma pessoa de quem eu sou muito fã, porque conseguiu fazer o paralelo entre o conhecimento técnico e a imagem nas redes sociais. O incrível Dr. Gabriel. É um prazer te receber. Obrigado, Jéssica, pela introdução. Fiquei até tímido agora, né? Você falando desse jeito. Eu falo assim, ai meu Deus, será que eu posso realmente contribuir tanto assim, né? Para ajudar você sobre comunicação. É um assunto, né? Só antes disso, né? A gente se conhece já tem uns 8, 9 anos, né? Somos amigos desde então. E Jéssica sabe muito bem, eu tenho uma empresa de educação médica voltada para profissionais de saúde, né? Em nefrologia. Então, sou Gabriel Montezuma, sou nefrologista, trabalho na Unifesp com Jéssica. E já tem 5 anos que eu tenho uma empresa de educação. A gente está muito nas mídias sociais, né? Vocês talvez não conheçam, porque a gente está muito voltado mais para profissional de saúde. Mas daí a ideia, né? Já que eu estou falando muito de informação, de acesso à informação, de comunicação, de a gente discutir isso hoje, né? Então, eu fiz minha formação toda na Unifesp, acabei em 2017. E, como já comentei, desde então trabalho lá na Unifesp com pacientes e com ensino, com os residentes. E não é à toa que eu hoje tenho o prazer da sua companhia, porque a gente observa que existe um trabalho acerca da construção de um conhecimento em torno da doença renal crônica, que é o nosso escopo de trabalho, né? Que inclusive nós dois somos apaixonados por isso, né? Mas voltando aqui para falar sobre os nossos pacientes com doença renal crônica, que hoje recebem o diagnóstico. Recebem o diagnóstico de doença renal crônica e não é incomum, como qualquer diagnóstico de qualquer doença, você sair atrás de informação sobre isso. Nós estamos vivendo na era da informação. Como é para esse paciente ir atrás de informação? Será que tudo dá para aproveitar, Gabriel? Então, é um problema, porque é muito frequente hoje em dia a gente chegar lá no consultório e o paciente já chegar falando: olha, pesquisei sobre essa doença ou esse achado, né? Porque às vezes vai porque tem um sangue na urina, vai porque tá sentindo mal-estar, aí bota lá no Google, né, mal-estar, e descobre muitas coisas assustadoras que podem estar associadas àquela doença. Então, a gente sabe que o paciente está com muito acesso à informação, infelizmente nem sempre com boa qualidade. E daí a ideia de a gente tentar dar algumas dicas em relação a isso, né? O que é importante a gente saber sobre isso? A gente gosta que o paciente chegue com informação. A informação te dá a capacidade de seguir cada vez mais aquela orientação, né? Eu saber que aquilo é importante, por que é importante, eu fazer aquele procedimento ou aquela dieta especificamente, vai me ajudar em quê? Faz com que eu acabe tendo mais chance de seguir aquela orientação. Então, a gente gosta muito quando os pacientes chegam com essa informação. A grande dificuldade é conseguir acessar a qualidade ou a confiabilidade daquela informação. Então,
É uma era de muita informação, né? A gente está sendo toda hora Bombardeado. atropelado por informação. A gente quer descansar, pega o celular, chega muita informação. A gente tá praticamente numa era de quase um burnout eterno em relação à quantidade de informação. Uhum. Mas a gente tem que tentar, de alguma forma, filtrar e saber como fazer isso, né? É essa a grande questão hoje, né? Essa é a cereja do bolo, né? O alvo a ser encontrado. Bom, e o nosso paciente que está descobrindo esse universo da doença renal crônica, a gente precisa também deixar claro para ele que tudo bem ele trazer muitas informações, e a gente precisa separar talvez um espaço dentro da consulta, nesse momento de interação médico-paciente, também para estabelecer para eles que algumas coisas podem e devem ser aproveitadas, outras talvez não, nem tanto, ou talvez não seja para aquele momento de doença do paciente, porque também a gente precisa entender que doença renal crônica tem estágios, às vezes você está ali num estágio que não tem absolutamente nada a ver com aquela recomendação, mas você teve acesso a uma informação de alguém que estava lá na frente. Quantas vezes o paciente chega assim, nossa, doutor, eu queria já saber de transplante, eu queria saber sobre diálise, morro de medo de diálise. Atropelando, né? E a chance de aquilo ser necessário nos próximos anos, às vezes para aquele paciente especificamente, pode ser pequena. 1%, dependendo do estágio que ele chega, da doença. Então, realmente. E a gente sabe que a nossa capacidade de atenção, né? A gente tem muita comunicação, tem muita informação, e ao mesmo tempo a nossa capacidade de atenção está cada vez menor. Talvez até pelo excesso de estímulo. Mas o fato é que a gente tem que selecionar muito bem o que tipo, que quantidade, qual informação é mais importante em cada momento para poder a captação do paciente também ser o mais adequado possível, né? Isso, então assim, é importante salientar que quando ele traz a informação, isso é um pontapé. Claro, sempre é importante que a pessoa esteja interessada em saber sobre o seu diagnóstico, traga realmente as dúvidas, as demandas que foram encontradas ali ao longo das vezes de algumas semanas, né, que demora para marcar com o especialista. Então alguém traz uma demanda, tem proteína, tem sangue, tem alguma coisa diferente na sua urina. Até você conseguir marcar com o especialista, vai ter esse gap, onde ele vai procurar informação. Às vezes a gente tem que fazer o quê? Um rastreio ali entre o que traz de informação para a gente poder partir para o próximo passo, mas é sempre importante trazer para o seu médico, trazer para o momento de consulta, eu encontrei essa e essa e essa informação. Será que isso está certo, doutor? Será? Porque às vezes a gente encontra informações desencontradas, às vezes informações ambíguas, às vezes escrita de uma forma que a gente, não a gente tecnicamente, mas às vezes a pessoa que está do outro lado não consegue entender muito bem, aí entende de uma outra forma, toma condutas até às vezes, né? Então, é importante trazer para o ambiente de consulta, porque qualquer dúvida que você tem em relação à informação de saúde que você encontrar, seja qual for a fonte, é importante você chegar e passar essas dúvidas e tirar suas dúvidas com o seu médico, que está ciente do seu caso clínico, que está ciente da sua evolução, tá? A gente pode dar algumas dicas, né, que não são, claro, são apenas algumas formas da gente avaliar para definir a qualidade dessa informação, que vão ajudando, né, as pessoas a terem uma informação mais acurada. Talvez escolher sites, né, de sociedades ou de instituições de saúde, instituições renomadas. O que você tem a dizer sobre isso, Gabi? A gente, como já estava comentando, né, tem, infelizmente, uma quantidade muito grande. É difícil a gente saber filtrar qual é a forma de achar um filtro que ache o lugar onde eu vou achar informação de qualidade, né? Então, algumas coisas que a gente fala para poder a pessoa ter um pouco mais de chance de ser uma informação de qualidade primeiro, não acredite em informações ou em fórmulas milagrosas, né? A gente Com sabe certeza. que
as doenças, elas tendem a ser, exceto algumas doenças infecciosas, talvez, né? Mas elas tendem a ser muito complexas, crônicas e com muitas vezes não tendo uma cura. A gente tem nas doenças renais quase sempre controle da doença com tratamentos que duram meses, anos. Às vezes anos. Até a vida inteira, muitas vezes, né? Quando a gente orienta sobre medidas para proteger os rins, como perda de peso, controle de pressão, dieta, é para a vida inteira. Quem tem uma doença renal crônica. Exatamente. Então, ninguém vai te vender uma fórmula milagrosa ou te passar uma receita que só ele tem para resolver uma doença que é crônica. E uma doença crônica, ela subsiste com outras doenças, ela existe também com um estilo de vida que não é o mais saudável. Então, todas essas coisas que a gente recomenda, isso são coisas que já estão estabelecidas, inclusive pela comunicação científica. Então, quando alguém aparece com a fórmula milagrosa, realmente acenda a luzinha amarela, porque isso quer dizer que a gente precisa ter atenção que aquilo, de repente, não pode não responder a uma realidade. Outra dica é a gente olhar quem é o autor daquele texto, daquele vídeo. Então, é muito frequente que o autor seja convidado para escrever sobre aquilo porque ele é uma referência naquela área, porque ele está na sociedade brasileira ou paulista ou de qualquer região daquela subespecialidade ou daquela especialidade. Então, você checa lá quem escreveu, sempre vai ter lá o CRM do médico, o RQS, se for uma informação dada por um médico. Sim. E muitas vezes vai estar lá um mini currículo, vai falar onde ele fez residência, muitas vezes onde ele trabalha, se ele é algum membro da sociedade, por exemplo, brasileira de nefrologia, paulista de nefrologia. Querendo ou não, a chance dessa informação ser confiável é muito maior, porque você entendeu que ele tem um respaldo da sociedade daquela especialidade ou daquela área, digamos assim. Então, tanto procurar por sites que são mais conhecidos, mais famosos. Claro que é difícil falar para informação para leigo qual o site ideal para procurar, porque a gente sabe que mesmo em sites de grandes jornais, você pode ter erros, né? Sim. Mas procurar em sites mais conhecidos, de grandes instituições de comunicação, e olhar quem foi o autor que escreveu. Se aquilo, muitas vezes eles colocam lá, tipo, se tem algum conflito de interesse, se aquela reportagem foi patrocinada por alguém. Então, isso muitas vezes também vai fazer com que você tenha mais chance de interpretar qual é a chance daquela informação ser mais ou menos confiável. Várias instituições de saúde estão fazendo plataformas de comunicação, de educação continuada, de vídeos no YouTube, para ajudar, né, a gente a ter mais informação de qualidade. Então, essa seria outra dica que eu daria para vocês, por favor, terem informação de maior qualidade, né? Exatamente. Então, acho que quando a gente fala de instituições maiores, sempre passa por esse momento da curadoria, né? Então, de ter uma pessoa tecnicamente habilitada que vai fazer o que? A leitura, vai separar a qualidade do material que vai ser exposto para os pacientes. Então, isso é uma coisa também que muda também a qualidade, porque você vai separar o que é de maior qualidade e mesmo aquilo você vai, vamos dizer, entre aspas, traduzir para uma linguagem que seja fácil de consumir para a pessoa que não é da área, né, da área da saúde. Quando a gente fala sobre essas dicas que nossas sociedades colocam sobre avaliar número de CRM, avaliar RQE, que para quem não sabe, RQE é o registro de especialidade, né? Então vai mostrar que se aquele médico tem especialidade e tem o chamado know-how para falar sobre aquilo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso tem que sempre ser salientado. Então, mas fulano falou. Quem é fulano? Não é mesmo? Muito. Então, a gente tem aquela parte que o Gabriel falou sobre o mini currículo, é o que ele mostra a autoridade, por que está falando sobre esse tema.
Então, é sempre muito importante, mas a gente também pode procurar, eu li um texto, o texto foi escrito pela pessoa X. E se por acaso não houver um mini currículo dentro desse texto ou ao longo desse site, a gente também pode entrar e procurar quem é essa pessoa e por que ela é uma pessoa que está habilitada para me falar sobre esse tema. Assim eu consigo dizer se a pessoa realmente tem todas as características necessárias para destrinchar sobre aquele tema. Uma terceira dica que eu dou é sempre cheque com o seu médico aquela informação, né? Então, você leu num jornal uma informação específica, mas você paciente, né? Você tem um médico que você já conhece de algum lugar, de alguma consulta. No caso do dialítico, na clínica de diálise. Você pega aquela informação e pergunta pro médico. A gente sabe que as informações, às vezes, não são concordantes, digamos assim. Aí você pergunta pro enfermeiro, pro nutricionista, tenta entender um pouco mais. Um problema que às vezes a gente tem é a capacidade, às vezes, não suficiente, né? Às vezes com alguma limitação, de conseguir se comunicar numa linguagem que o paciente entenda. Então, a gente na medicina, infelizmente, é muito acostumado a falar o techniquez, digamos assim, com nomenclaturas, com nomes, com um linguajar mais difícil, e que às vezes a gente até está tentando falar a mesma coisa, mas que usa palavras para tentar simplificar um pouco mais a ideia para o paciente entender e às vezes acaba também se complicando em relação à informação. Mas de qualquer forma, é nossa obrigação, né? Existe uma regra que eles falam muito na didática, que se o professor está ensinando e o aluno não está aprendendo, a culpa é do professor. E eu tenho que tentar encontrar uma forma que aquela informação chegue e ela seja, de alguma forma, assimilada. Do mesmo jeito, no caso médico-paciente. Então, o paciente está ouvindo aquela informação e não está compreendendo, eu tenho que tentar explicar de outra forma. Apesar de a gente saber que, às vezes, é difícil de achar uma forma que seja captada por todo mundo, mas a paciente não entendeu, isso é outra coisa. Você não está entendendo, você vai lá, pergunta, tira uma dúvida com um médico, depois com outra pessoa, que às vezes vai conseguir te ensinar de forma diferente, para você realmente se apropriar daquela informação. E aí você se sentir seguro que você de fato entendeu. Porque senão realmente a gente fica difícil de começar a falar de comunicação se você não conseguir dar esse passo de fato se apropriar daquela informação, né? Sim, isso é uma queixa comum, muito frequente. Os pacientes, eles até pontuam, né, que eles têm muita dificuldade de estabelecer uma conversa com muitos colegas, inclusive isso é uma dica para os colegas, tá? Que às vezes você explica de uma maneira que seria muito fácil para nós técnicos entendermos, mas que aquela pessoa que não está inserida, que não está acostumada, ou que está chegando agora também para o diagnóstico, para o acompanhamento e para o tratamento, isso é uma grande novidade, é tudo uma grande novidade. Tem toda a ansiedade, né, daquele diagnóstico, claro. Os medos, às vezes das coisas que nem são reais, mas dos mitos que existem de muitas situações, né? Então, a gente tem que também ter um pouco de compreensão nesse momento também, né? Sim, com certeza. Eu enxergo que a equipe multi, como você falou, também é uma coisa que ajuda a gente a diminuir bastante essa divisão, esse obstáculo da linguagem, né? Então, trazer o paciente também para o acompanhamento da equipe multi. Então, eu tenho uma dúvida, mas tenho vergonha de perguntar para o doutor fulano de tal, porque… Ainda acontece, né? Acontece, não é uma coisa… É uma coisa muito frequente, né, no nosso dia a dia ali de clínica mesmo. Então, tem dúvida? Estou com dificuldade de conversar com o doutor fulano de tal, a enfermeira que está me puncionando. De repente, não é uma pessoa que eu vejo ali 3 vezes por semana, ela está ali, ela me conhece, ela conhece minha família, sabe? Então, de repente, é uma porta, sabe? Eu levantei assim, eu acho que esse tema é super relevante, porque tem coisas que o paciente só pergunta para o outro.
E às vezes isso não é incomum, sabe? Então, assim, os próprios pacientes trazem pra gente essa demanda. Olha, o outro paciente que tá aqui há menos tempo perguntou isso pra mim. E tá tudo bem perguntar, viu? Porque, assim, a gente tem mais vivência que o outro, não é mesmo? Mas, no final das contas, um pergunta pro outro, que pergunta pro um, às vezes fica todo mundo com dúvida. Mas eu acho uma coisa interessante também, porque o paciente, às vezes, ele consegue entender qual é a dúvida na cabeça de uma pessoa que não é da área da saúde e consegue, por isso, explicar de uma forma que a pessoa que também não é da área da saúde fácil. entenda. Então... O que eu vejo de problema é que, às vezes, ele fala assim, nossa, esse remédio super funcionou pra mim. Então, toma também, porque vai funcionar pra você. Uhum. E a gente sabe que é muito mais complexo do que isso, né? Com certeza. Os tratamentos precisam ser individualizados. Sim, mas eu acho que assim, aquele primeiro susto, né? Às vezes é interessante ter alguém que tá passando pela mesma coisa ou que já passou pela mesma coisa e traz a sua vivência. E assim, a gente aqui no canal, inclusive, tem alguns vídeos, alguns, né, comentários documentados da história de vida de outros pacientes. Justamente para isso, para quebrar esse gelo, sabe? Para trazer eles olha, isso não aconteceu só com você. Sabe? Mas esse gelo também é muito legal porque às vezes aquela pessoa que tá trazendo a história também tem dúvidas e a gente aqui tá todo mundo aberto para realmente tirá-las. Inclusive, se quiser deixar alguma coisa aqui no comentário também pra gente ir trazendo como demandas para nossas próximas interações, vai ser super bem-vindo, não é mesmo? Sim, acho que faz todo sentido. Ok. E, no fim das contas, Gabriel, eu acho que o grande tchan é a gente manter e fortificar esse vínculo, essa interação entre médico e paciente. O que você acha? Isso é um ponto que a gente talvez tenha se perdido um pouco na medicina nos últimos anos e que existe uma tendência de tentar resgatar, né, hoje em dia. Na minha opinião, apesar de a gente saber que é bem heterogênea. Isso! A gente pode falar da nossa opinião, não é mesmo? É difícil. Mas realmente, eu penso que o nefrologista é um médico que está em contato muito próximo com o seu paciente. Então, não teria por que o paciente ter medo, vergonha, angústia de dividir essas dúvidas, essas queixas, essas dificuldades com a gente, que tá ali todo dia, que tá, né, que ele... É que nem todo nefrologista é como você, assim, super espontâneo, aberto, assim, para interagir com os pacientes simpáticos, né, um sorriso no rosto toda hora. Então eu entendo, às vezes, essa timidez de alguns pacientes, né, mas, sem dúvidas, a chance de você conseguir captar aquela informação vindo de uma pessoa que você confia, que você sabe que se importa com você, que realmente demonstra que tem, até de certa forma, um carinho por você, que é uma pessoa de fato preocupada legitimamente com você, que obviamente nem sempre é tão simples assim de ser observado, a chance daquela informação chegar e ficar, digamos assim, é maior. A gente sabe que existem exemplos bons e ruins, né? Falando em relação à confiança com o seu profissional, né, que cuida de você. Mas o ideal é que sempre tivesse um médico de referência, né? Pra poder você tirar uma dúvida e você falar assim, nossa, eu ouvi isso, li isso, ou um outro médico me falou isso. Uhum. E eu queria saber se isso é verdade ou não. Se isso é assim mesmo ou se tem alguma outra forma, né? Mas sem dúvida eu acho isso muito importante, a gente criar um vínculo. E o médico da diálise, né, principalmente... na maioria das vezes, passa pelo menos uma vez por semana. Então, é realmente uma relação muito frequente. A gente bem sabe estreita. da história do cachorro, dos aniversários, das brigas. Familiar, né? Às vezes até tem doença familiar também. Sim, então, a gente acaba também sabendo de tudo um pouco. É uma muito boa oportunidade, né? De a gente poder... cada vez fortalecer mais esse vínculo, né? E eu acho até que, como você falou, né, os enfermeiros, os nutricionistas, como eles tendem a ter uma carga horária até maior, né, em relação às clínicas de diálise principalmente, talvez por isso eles sejam tão fundamentais nessa comunicação. Porque é muito mais fácil você criar o vínculo com a pessoa que tá ali todo dia, do que o que às vezes tá ali com menos frequência, que às vezes fica menos tempo ali também na sala, ou menos tempo ali do meu lado conversando também, né? Então...
são muitas nuances que tem que ser levadas em consideração, né? Mas a gente tem agora, assim, agora é maneira de falar, né? Mas a gente tem muitos colegas que estão produzindo conteúdo É verdade. nas redes sociais voltado especificamente para os pacientes. Então, também isso é uma alternativa legal, né? Porque são pessoas que fazem essa parte da curadoria, que a gente já falou, né, anteriormente, de separar para você, né, facilitar a sua forma de entender, trazendo artigo científico, trazendo literatura de qualidade, trazendo tudo isso numa roupagem mais curta, né, porque é a linguagem das redes atualmente, e trazendo também com um vocabulário que dá para todo mundo alcançar. E figuras, né? Vídeos, muitas vezes, né? As redes permitem isso, né? Que tem uma maior quantidade de ferramentas que permitam com que você entenda. A gente tem vários exemplos, né? De colegas que estão com uma empresa ou uma mídia social voltada com esse objetivo de se comunicar com os pacientes, que traz informações de extrema qualidade e que é até interessante para indicar, para poder as pessoas saberem mais ou menos uma referência, assim, de… Fala aí, Gabriel! Quero achar Para de segurar um esse ouro! nefrologista. Tem vários colegas, né? Também não quero esquecer ninguém, mas tem o Carlos Coga, tem a Tamires Piraciaba, tem o Zé Neto. São nefrologistas que a gente confia bastante na informação que eles trazem. Nefro Explica também. São vários, né? Uhum. Que trazem informações para os pacientes e que às vezes até colocam dúvidas dos próprios pacientes. Bota as caixinhas, as famosas caixinhas. Respondendo lá as dúvidas que aparecem. E aparece todo tipo de dúvida que você puder imaginar. E muitas vezes aquela dúvida é a sua dúvida. É a dúvida do paciente que está lá, que não tem coragem de perguntar, mas que vai também aprender com aquela dúvida. Então, não sei em que pé tá, mas a Sociedade de Nefrologia até já pensou em criar meio que um selo de qualidade. Checado! Um verificado lá do próprio Instagram, né? Que vai ser muito não chique. Não é tão confiável, isso. porque às vezes é pago do próprio Instagram, né? Não precisa ser de fato verificado muitas vezes, né? Sem criar polêmica. Não vamos polemizar. Não vai cancelar, né? Mas eu não sei em que pé tá, mas seria muito interessante, né? Você ter ali um selo de qualidade de uma instituição de confiança, né? Como a Sociedade Brasileira de Nefro, por exemplo, para dizer que, tipo, aquela informação ou aquele validar, né, a produção do conteúdo. Né? Aquele médico que está passando informação, ele é confiável. Apesar de todos nós estamos sujeitos a erros, né? Todos nós podemos nos enganar. A medicina, não sei se vocês… Acho que é mais difícil para vocês, né, perceberem, mas a nefrologia em especial, ela tá passando por uma revolução. É uma revolução, literalmente. Literalmente uma revolução. Então, muitas verdades que você ouviu… absolutas até pouco tempo atrás. 5 anos atrás… elas não são mais verdades, muitas vezes. E muitas verdades que a gente fala hoje, que vai estar lá gravado, né? Vai estar registrado que eu falei aquilo. Exato. No futuro não vão ser mais verdades também. Então isso é outro ponto importante. Olhar a data que foi feita aquela reportagem, aquele texto, aquele vídeo. Hoje a gente vive a medicina baseada em evidência, né? Então é isso. Então o que foi dito há 10 anos, hoje talvez já não tenha tanta relevância. O que eu vou dizer hoje, daqui a 10 anos também, já pode ter sido perdido. A gente vai aprendendo mais sobre as doenças. A genética está se desenvolvendo muito. Então tem ajudado muito na nefrologia a gente entender melhor. A gente está conseguindo criar medicações mais modernas, medicações que agem exatamente no problema. Então, por isso que vai aparecendo cada vez mais opções diferentes. E, às vezes, aquelas realmente informações verdadeiras viram, infelizmente, ultrapassadas ou erradas. Então, é um pouco difícil a gente também passar a informação sempre correta o tempo inteiro. Porque também é muito difícil a gente estar atualizado 100% do tempo, né? Às vezes sai uma coisa… Hoje deram um exemplo de… você viu aquele artigo, né? Como a gente se comunica, né? Na medicina. Esse é o Medicase. Falando sobre essa droga nova. Falei assim, nossa, não tinha visto.
E não tem como a gente se formar em tudo, né? Por isso que existe uma tendência na medicina, a gente cada Subespecializar. vez se especializar numa sub-área. Então tem hoje em dia médicos de rins, né, nefrologistas, que trabalham só com diálise peritoneal, só com hemodiálise, que trabalham só com transplante. Exatamente porque é cada vez mais difícil de a gente estar sempre atualizado sabendo em de todas tudo, as áreas. a todo momento, de todas as áreas, né? Então, não é um trabalho fácil, hein, gente? Pelo amor de Deus, ninguém quer vender uma fórmula mágica, né? Isso, e pra quem não quer vender uma fórmula mágica, é que o negócio fica mais difícil É ainda. verdade, Talvez vender a fórmula mágica seja mais fácil, né? Pois é. Mas cuidado, de novo, cuidado com essas fórmulas mágicas, Cuidado, né? isso é muito sério. Infelizmente, não costumam funcionar. Uhum. Além desses perfis de colegas, né, que trazem informações, a gente tem alguns perfis de pacientes, que inclusive a gente vai deixar alguns arrobas também aqui embaixo, tá? Tanto da Giovana, que já colaborou muito com a gente aqui, que é @GiovanaFiore. E que ela tem uma sociedade também, uma associação que faz isso, né? Transmite informação para doentes renais de doente para doente, né? Então, uma coisinha que tem todo um carinho, tem toda uma visão humanizada. Tá? Acessível, né? Acessível. E que essa daí tem selinho de verificado de vários colegas nossos, que inclusive já participaram do podcast, que ela também tem um podcast, que é o @DeixeVivo, tá? Além disso, tem a Malu, que é o @Diário de Renal, que também é parceira, colega, tá sempre conosco e ajuda bastante. E eu esqueci, mas as próprias sociedades estão nas redes produzindo conteúdo também. E então, com certeza de qualidade, tá maravilhoso. Não tem como discutir, claro. Ninguém tá isento de erro, mas 99% de informação super confiável. Tanto a Sociedade Brasileira como a Sociedade Paulista de Nefrologia colocam conteúdos mesmo sobre sangue na urina, sobre o que é doença renal crônica, sobre tipos de terapias para substituir o rim. Então, inclusive, sem pode dúvida, procurar nas nossas arrobas aí, que a gente está sempre repostando essas informações, porque é uma forma bem fácil de entender de que algumas coisas não estão muito certas no rim. E aí a gente precisa ir procurar assistência médica de qualidade para poder entender melhor essas coisas, né? Mas pelo menos assim, olha, tem isso na urina, tá errado. Procure o seu médico. Então, essas informações são muito importantes, são relevantes mesmo. E ter grupos por trás, né? Tipo, uma sociedade é diferente de um indivíduo, né? É muito mais difícil, apesar de não ser impossível, mas é muito mais difícil de que uma sociedade inteira esteja mal intencionada, né? Isso. E o indivíduo, infelizmente, a gente sabe que pode acontecer. Então, isso também te dá um respaldo muito maior de que aquela informação é de qualidade, né? Mais confiável. Uhum. E por falar em educação continuada, ninguém melhor do que você para falar do Nefra Papers. Então, fala pra gente sobre essa sua iniciativa em educação médica. Boa. Então, há 5 anos, já 2019, um grupo de residentes lá da Escola Paulista de Nefrologia tava querendo começar uma brincadeira, de certa forma, né? No Instagram, nas redes sociais, para poder falar sobre medicina. Né? Gostava de estudar muito, estava sempre tentando ver os artigos mais novos, né? As novidades da nossa área. E aí acabaram se juntando e chamando a mim e o Igor, que era outro chefinho, né? Que a gente brinca lá da Unifesp, para poder participar, para ter um pouco de respaldo, né? Exatamente, falar assim, pô, tem um bocado de estudante ali falando sobre nefrologia, né? Então, passa menos autoridade, né? Como a gente chama. Opa! E aí chamaram a gente para participar e no começo era meio que uma brincadeira e foi crescendo mesmo como um modelo de negócio. A gente tem como objetivo exatamente trazer informação de qualidade para os profissionais de saúde, porque a gente percebeu que existia uma heterogeneidade muito grande em relação à chegada da informação, de acordo com o lugar onde a pessoa tinha se formado, de acordo com onde a pessoa trabalhava. Muita gente não tinha mais possibilidade de viajar para eventos, para congressos, para cursos, né? Lembrando que a gente está falando da época pré-pandemia, né? Que tinha pouca coisa online de qualidade. Então, a gente tinha
essa iniciativa de tentar levar para a pessoa que às vezes não tem ou mais tempo, né? Que hoje em dia é o bem mais difícil de a gente Com conseguir. certeza. Ou Mais às caro. vezes forma de deixar os filhos com alguém, ou dinheiro para viajar com os filhos, com o marido e família. Então começou desse jeito, né? É mais focado em profissionais de saúde, né? Não é focado em pacientes. Mas é um ótimo exemplo para a gente falar dessa dificuldade de trazer informação de qualidade, né? Então, a gente, para vocês terem ideia, quando a gente coloca uma informação no Instagram, no podcast, a gente sempre leva aquela informação que foi trazida por um membro de nós para os outros lerem e revisarem e olharem se aquela informação é ou não muito polêmica. Às vezes não é nem que está errada, mas às vezes é uma informação que não é tão consensual assim e que às vezes vai trazer muitas Não tá tão dúvidas. consolidada ainda. E muita gente usa aquilo como uma referência na hora de tomar uma conduta. Então, se eu escrevo ali uma coisa que às vezes até está correta, mas que é muito caro, que é muito polêmico, ou que pode ter efeitos colaterais, fica parecendo uma coisa mais simples do mundo, né? Que no post, no Instagram, às vezes não dá para explicar os detalhes. Sim. Então, a gente às vezes evita alguns assuntos, omite algumas informações para poder evitar esse tipo de consequência que pode trazer, né? Informação tem muito poder pro lado positivo e pro lado negativo. E os pacientes são muito diferentes um do outro. Não adianta falar assim, trata assim. Nem todo mundo com aquela doença, com aquela situação, a gente vai tratar do mesmo jeito. Então, a gente sempre tenta fazer essa revisão. Quando é podcast, é mais fácil de explicar, porque a gente tem lá mais tempo também para discorrer, minutos, não, né? 3 segundos para ver cada lâmina, como às vezes acontece. Ou 10 segundos, né? 3 também não. Mas essa história, essa questão de tentar o máximo possível, né? Ninguém tá isento, mas o máximo possível trazer uma informação confiável, que seja coerente, que seja objetiva, sempre foi, e espero que sempre seja, sempre vai ser, um dos nossos principais objetivos, dos nossos principais mandamentos, como muito eles bom. falam, né? Então é algo que essas sociedades, né, que a gente está recomendando, fazem também. É algo que passa por vários médicos para poder liberar, na maioria das vezes, né? Talvez não tudo, né? Mas informações mais complexas, com certeza também, né? Que a gente fala de revisão de pares, né? Muitas vezes Exatamente. é o termo que a gente usa. Então, tem sido uma iniciativa super empolgante. A gente tem até podcast também, então tô me sentindo aqui bem à vontade. Eu sou super seguidora. Olha lá, vou checar no seu celular, hein? Então, tem sido uma iniciativa muito empolgante mesmo pra gente. Tem aberto muitas portas em relação profissional, em relação social, convites de programas, de podcasts. Então, tem sido mesmo uma aventura, de certa forma, né? A gente ainda tá no comecinho da aventura. Não sei pra que caminho vai levar, mas tem sido uma aventura muito boa de seguir, né? Quase os tijolinhos amarelos, entendeu? E eu sou Dorothy, gente, porque eu tô sempre com vocês e vou acompanhando mesmo, viu? E eu tô adorando se essa aventura tá no comecinho, pode contar comigo que daqui pra lá, com certeza, estamos juntos. Isso aí, doutora Jéssica. Tem sido muito bom mesmo. Bom, então a gente tem algumas diquinhas para levar para casa, né, Gabriel? Então, dicas importantes, como a gente já salientou ao longo da nossa conversa. Sempre checar a fonte, sempre checar o autor, dar preferências a sites que são das nossas sociedades, que são sites que são checados e revistos pela nossa sociedade, então vão trazer para vocês sempre informações muito boas, informações validadas. De grandes instituições, né? É muito difícil uma instituição já bem consolidada se queimar por conta de uma informação falsa ou de uma informação errada. Então, ela vai rechecar e rechecar antes de publicar ou de liberar. Então, também seria uma outra dica. Não acreditar em fórmulas mágicas. Não quero que não acreditem em milagres. Até acontecem milagres, né? Mas não acreditar na venda de milagres. Mas a essa venda de daí milagres é coisa mais difícil.
Vender milagres é mais complicado de acreditar. Exatamente. Sempre checar a informação com médicos que você confie, que você já conhece há mais tempo. Você achou ali aquela informação interessante ou nunca tinha ouvido falar daquela informação, leva para alguém que você já conhece. Às vezes até de outra área, né? A gente faz isso o tempo inteiro, né? Fui num gastro, fui num pneu, fui num cirurgião. A gente não é da área, a gente entende. Vai falar assim, olha, faz sentido, não faz sentido. Vou perguntar para um amigo meu que entenda. Exatamente, porque se a nefrologia é gigante, imagina a medicina como um todo. Então, assim, ninguém é detentor de todo o saber, tá? Então, também é outra coisa. Se você olhar pra alguém e ele disser assim, eu sei tudo sobre… Eu sou o cara. Cuidado, não é mesmo? E sempre confira número de CRM, se tem RQE, qual é o número. Confira o site do CRM, tem essa disponibilidade. Então, se você não consegue ter acesso ao número da pessoa pelo nome, você pode fazer essa procura também no site. Então, tudo isso são informações muito relevantes para a gente sempre tá consumindo informações que sejam validadas. E outra coisa que eu acredito muito é na segunda opinião. Às vezes aquela informação é verdadeira, mas dói, né? Às vezes ouvir aquela verdade. Você, às vezes, até aceitar melhor. Você vê que outros médicos pensam igual ou acreditam naquela mesma conduta ou naquela mesma forma de chegar àquele diagnóstico, até vai te dar uma calma que realmente aquilo é um fato, é uma verdade, né? E vai fazer você aceitar melhor. E uma mensagem que a gente quer passar é que vá atrás da informação, né? De forma alguma, sempre. A gente quer desestimular, a gente acha extremamente importante. É mais fácil do paciente seguir uma orientação se ele entende por que aquela orientação está sendo dada. Com certeza. E qual é a importância dela para o desenvolver do resto da vida dele, da qualidade de vida, da doença dele. Então, super importante. É mais mesmo saber aonde procurar. Exatamente. E todos nós estamos disponíveis para tirar as dúvidas, gente. Então não fiquem com vergonha, não se acanhem. A gente também é formado para isso. É parte do nosso trabalho. É parte do nosso trabalho. Sem dúvidas. Bom, Gabriel, foi um prazer gigante te receber. É claro que as portas estão sempre abertas, tá? Então, vamos já programando os nossos próximos encontros, tá bom? Fazer essa entrevista com você, né? Ou ser entrevistada, né? Deixa tudo muito mais fácil, né? Você é praticamente a Maju da nefrologia. Eu olhei assim e falei assim, gente, eu tô me sentindo no Fantástico agora, né? Então, realmente me deixou muito à vontade. Obrigado, agradeço de novo o espaço, agradeço de novo o convite. Espero ter contribuído, ajudado, né, a falar um pouco desse assunto, que é um assunto um pouco cabeludo, né? Não é um assunto tão fácil assim de a gente criar regras, digamos assim, né? Mas estou aberto a novos convites e sempre é um prazer estar contribuindo um pouquinho para disseminar informação sobre nefrologia, que é parte do que a gente faz no nosso dia a dia, né? Que a gente faz e ama. E ama, exatamente, que vem de dentro, assim, né? Do nosso cerne. E esse foi o Hemodiálogos. Gente, eu queria convidar vocês para se inscrever no canal, curtir e comentar esse vídeo, tá? A gente tem episódio toda quarta-feira. Vocês podem ficar ligadinhos nos nossos conteúdos no @nefrostar. Até a próxima. Tchau!